Eu amo a genialidade do Josh Malerman, a forma como ele coloca o medo, o obscuro, aquilo que a gente quer evitar, ou até mesmo aquilo que a gente não conhece em pauta. É algo incrível, sabe? E eu me apaixonei por Caixa de Pássaros e agora por Inspeção. Oi, aqui é a Thaís de Pronome Interrogativo e nós vamos conversar sobre Inspeção e o que você pode esperar desse novo livro do Josh Malerman, o mais recente lançamento dele no Brasil. Como eu disse, eu amei Caixa de Pássaros e eu fico encantada em como esse autor consegue pegar uma ideia que parece louca, coisa de outro mundo, e transformar num livro que te abre um leque de interpretações e possibilidades, sabe? E com Inspeção não foi diferente. Nesse novo livro, a gente tem uma história muito peculiar. Nós temos um prédio com apenas meninos. Sendo mais específica, a gente tem 24 meninos que foram criados desde bebê nesse prédio e hoje eles têm 12 anos. Mas a parte mais curiosa é que eles foram criados sem saber da existência do sexo oposto. É exatamente isso que você ouviu. O pai, que é o Richard, ele acredita veementemente que criando esses meninos longe das distrações do sexo oposto, ele vai conseguir criar seres humanos, homens mais brilhantes, mais fortes, os líderes que ele acredita que vai construir. Porém, e sempre existe um porém, a uma distância considerável e com uma floresta bem densa, do outro lado existe o mesmo prédio, só que com 25 meninas, todas elas com 11 anos, e elas são lideradas pela mãe. E o mais interessante dessa história, e é uma fagulha para tudo aquilo que a gente vai descobrir ao longo da leitura, é que no prédio dos meninos nós temos o Jota. E o Jota, ele começa a suspeitar que possa existir alguma coisa, alguém talvez, do lado de fora da torre. E a partir desse momento, muitas outras perguntas vão surgindo, como: existe apenas essa torre? Existem apenas aquelas pessoas que ele conhece? O que está acontecendo? Qual é o objetivo disso tudo? E qual é o objetivo das inspeções diárias? Uma coisa muito interessante e intrigante é como o autor construiu gentilmente a sua história. Logo no início, a gente percebe como as coisas funcionam, o que acontece, por que os meninos passam por essa inspeção, por que o Jota começou a suspeitar de tudo isso, e ele também vai nos levando a mostrar como essa ideia é podre por baixo dos panos, por que as coisas podem dar errado, e logo depois você começa a virar página, e foi exatamente isso que aconteceu. E eu queria saber aonde essa história ia me levar, o que ia acontecer e por que ele criou essa história dessa forma. Além disso, o autor conseguiu criar capítulos onde a gente pudesse ver pequenos detalhes daquilo que estava acontecendo. Então a gente não vê apenas a perspectiva de um personagem. E isso é uma dica muito importante sobre essa história, porque a gente vai sendo provocado a cada página, não só para saber a solução, mas também pensar o que está acontecendo, como essa história vai ser solucionada. Um outro ponto muito interessante que eu acho que vale a pena chamar a atenção para a história é a idade desses meninos e meninas. Eles têm 12 e 11 anos, respectivamente, e o autor não colocou essas idades por acaso. Ele não colocou aí sem querer. Porque quando a gente fala de meninos com seus 12 anos, o autor chama aqui de anos delicados, eles estão entrando na puberdade. E as meninas, elas estão ali entrando na questão pré-menstrual também. Um outro ponto que eu gostei muito foi ver como o autor trata a depressão. Logo no início, a gente percebe que existe um psicólogo que conversa ali com aqueles meninos, ou então com o pai, com o Richard, e ele fala sobre a questão da solidão. E a solidão, principalmente por estar sozinho dentro daquela torre e não ter contato com a parte exterior. Então, assim, são coisas que parecem ser sem querer, que parecem ser sem um objetivo, numa história meio louca, mas como eu disse, o autor consegue criar um ambiente onde você lê essa história e você reflete sobre muita coisa. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença pra mim na escrita do Josh. Eu vou confessar que existiu apenas uma coisa que não me agradou tanto nessa história, mas eu não vou falar porque senão vai ser um super spoiler. E se você não gosta tanto de spoiler, pois é. Mas se você quer saber, me manda uma mensagem no Instagram que eu te conto o que foi. Mas quando você tiver esse livro nas mãos e tiver lendo essa história e passar por esse momento que não me agradou tanto, você vai pensar: foi aqui que a Thaís falou lá no vídeo dela que não agradou tanto ela. Mas, assim, foi uma coisa
ínfima, mas que me incomodou, digamos assim. Mas uma coisa muito interessante, eu acho que foi uma das minhas favoritas sobre essa história, é que existem dois autores dentro da história. No prédio dos meninos, que é um homem, e no prédio das meninas, que é uma mulher, e eles escrevem histórias para essas crianças saberem um pouquinho mais sobre coisas que precisam ser solucionadas, ou pensarem em soluções para as histórias, ou então se sentirem mesmo motivadas. Mas para mim, a discussão principal que o autor trouxe nessa história foi entender a responsabilidade de um autor, sabe? É apenas alegria? É apenas o dinheiro? Existe um equilíbrio entre os dois? Principalmente quando a gente está falando sobre pensamentos. Existe algum momento que o autor sentiu culpa? Ou então sentir culpa é a chave para você entender que você está no caminho certo falando sobre um livro? Então, assim, são coisas que me fizeram refletir principalmente sobre a vida de um autor. E existe uma frase nessa história que me marcou muito, que é: você não pode ser corajoso sem antes sentir medo. E resume, eu acho que muito daquilo que a gente vai encontrar ao longo dessa história. Inspeção foi um livro que me fez refletir sobre muitas coisas. E curiosamente, eu tive o mesmo sentimento de quando eu li Senhor das Moscas, porque nesse livro eu senti que o autor trabalhou muito as questões humanas, sabe? O medo, o ódio, a vingança, a sexualidade. E a questão que ele traz à tona é se essas coisas são inatas, se nascem com a gente, ou então isso é movido pelo meio que a gente vive. E o que eu mais gosto na escrita desse autor é que ele dá detalhes daquilo que a gente precisa saber, seja sobre os personagens, seja sobre a história em si. O principal dele aqui é criar um ambiente onde a gente consiga sim refletir principalmente sobre esses recortes sociais que a gente às vezes não para refletir, e é algo muito interessante como ele traz realmente isso pro leitor. Se você assistiu Bird Box, a série, e amou, se você leu Caixa de Pássaros, o livro, e gostou muito, eu acho que vale muito a pena você ler esse livro do Josh, porque eu achei muito consistente com aquilo que a gente viu em Bird Box. Mas se você nunca leu nada desse autor, eu acho que vale muito a pena você começar por Inspeção, principalmente para você ver como funciona a construção dos personagens, a construção das suas histórias, seu desenvolvimento. Mas eu já aviso que ele é um autor assim que vai te surpreender no próximo, no terceiro, no quarto livro que você ler dele. E caso você queira comprar esse livro, o link para comprar vai estar aqui no box de descrição e você ajuda e muito o canal. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários, eu quero muito saber se você vai ler esse livro, o que você espera dessa história, e me conta também o que mais te deixou curioso ou curiosa nesse vídeo, porque eu quero muito saber, ok? Então é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha porque ajuda demais. Se inscreve aqui no canal pra gente continuar conversando sobre livros e também me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo, super beijo e tchau, tchau!